Oi, eu sou Felipe Lins, advogado especialista em direito do consumidor e ex-funcionário do Procon Fortaleza. Eu estou aqui com a User Contas para a gente conversar um pouco, alguns pontos sobre as melhores práticas na negociação de dívidas. A primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente vai negociar uma dívida é como ela surgiu e como ela se compõe. As causas mais comuns para você contrair dívidas são escolhas pessoais inadequadas, a falta de programação financeira e eventos imprevisíveis, como por exemplo a perda do emprego ou contas expressivas que podem vir a atingir o seu orçamento. Muita gente não sabe, até mesmo você talvez não saiba, mas existe uma série de mecanismos de proteção e meios de negociação que podem ajudar você a retornar ao seu equilíbrio e saúde financeira. Inicialmente, você precisa entender alguns conceitos básicos, como por exemplo, as práticas abusivas na cobrança de dívidas. Todo credor tem direito de cobrar de seus devedores as suas dívidas. Entretanto, para fazê-lo, ele tem que seguir algumas normas que estão contidas dentro do Código de Defesa do Consumidor. Qualquer cobrança jamais poderá ser do tipo abusivo. E como eu faço para identificar uma cobrança abusiva? O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor diz que nenhum consumidor inadimplente será exposto ao ridículo durante a cobrança de dívidas e nem será submetido a qualquer tipo de ameaça ou constrangimento. É importante lembrar que o Código de Defesa do Consumidor ele garante a ambas as partes um direito, tanto ao credor de cobrar a dívida como ao do consumidor de não ser cobrado de maneira abusiva. Relações equilibradas são sempre um objetivo do direito e uma vez que haja uma cobrança abusiva, na mesma hora esse equilíbrio é quebrado. É direito do credor, por exemplo, fazer ligações cobrando a do consumidor, mas ele não pode nem fazer isso de maneira excessiva e nem ligar para locais ou para pessoas que levem o consumidor a ficar numa situação de exposição ao ridículo, de constrangimento. Outra situação que é importante deixar claro é a questão da ameaça. É muito comum que algumas empresas de cobrança entrem em contato com o consumidor e façam ameaças acerca dos seus direitos, dando informações falsas e outras coisas que são sim consideradas abusivas. É bom você saber que, caso isto esteja acontecendo com você, procure um advogado ou Procon para que possa tomar as medidas cabíveis. A abusividade não está só nas cobranças, mas também na forma de composição das dívidas. Uma dessas formas é por meio dos juros. Toda dívida que tem o seu prazo de pagamento estendido acarreta em juros. Na atual situação do país, o Banco Central determina um valor de 6,5% ao ano como taxa de juros. Lógico que é apenas um ponto de partida. Na prática, a gente vai se delimitar pela média de mercado, que é o que as empresas costumam cobrar sem extrapolar os limites. O STJ parte de um limite de 12% como um mínimo para ser não considerado abusivo. Se a sua dívida está abaixo de 12%, provavelmente ela não é abusiva. Se sua dívida possui uma taxa de juros que ultrapassa esse valor, então nós começamos a ter margem para analisar a situação e juridicamente questionar essa taxa de juros. Alguns juízes eles levam em consideração, por exemplo, a taxa do FGTS multiplicada dentro de uma progressão para determinar o que seriam juros abusivos. Dentro de alguns cálculos que existem, você tem uma faixa de juros de baixo até o altíssimo que chegam até 50% ao ano. Acima disso, pode ter certeza que existe abusividade. É bom ter em mente que diversas instituições financeiras costumam praticar uma média de 20 e 30% ao mês. De posse dessa informação, é interessante você analisar que diversas instituições financeiras chegam ao limite de cobrar mais de 300% de juros ao ano. Essa é uma situação clara de abuso. E se você se encontra nessa situação, o ideal é que você procure o Procon da sua cidade ou mesmo busque um advogado para que vocês juntos encontrem uma solução para a situação. Uma outra situação muito comum é a inscrição indevida ou prematura de dívidas nos cadastros de proteção ao consumidor. Hoje, não existe na legislação um prazo mínimo para que sua dívida possa ser inscrita no SPC ou no Serasa. Entretanto, algumas empresas costumam esperar até 30 dias antes de fazer o envio. Nesse interim, ela informa ao consumidor por meio de alguma carta ou e-mail ou algum tipo de comunicação que o nome dela será inscrito caso não haja o pagamento da dívida. Existem casos em que o consumidor paga a dívida, mas por culpa da própria empresa, algum erro é cometido e o nome é inscrito de qualquer maneira. Esses casos geram indenização por dano moral
moral. São os casos clássicos de inscrição indevida. Existem casos em que a empresa não realiza a baixa do pagamento efetuado e acabam fazendo a inscrição de qualquer maneira. É importante lembrar que nesses casos o consumidor tem direito de entrar com uma ação para ter o seu nome excluído e muitas vezes uma indenização por dano moral. Em qualquer situação, vale lembrar que o prazo máximo que o nome pode permanecer inscrito no SPC ou no Serasa é de 5 anos contados a partir do vencimento da dívida e não da inscrição. Mas acontece os casos em que você foi avisado, você foi informado, mas infelizmente a situação não permite que você realize o pagamento. Então seu nome é inscrito no SPC ou no Serasa e aí o que fazer? A primeira solução que você pode buscar é realizar um contato direto com a empresa para conversar com o setor jurídico e tentar realizar uma espécie de negociação ou renegociação dessa dívida. É importante lembrar que muitas vezes a empresa vai adicionar mais juros a essa renegociação, então é bom ficar atento à taxa que eles vão praticar. Caso a proposta que eles forneçam seja inviável, nesses casos, uma das alternativas que você pode buscar é o PROCON ou DECON da sua cidade. Através do serviço de mediação e conciliação que eles possuem, eles vão lhe ajudar a tentar fazer ou conseguir uma negociação com uma proposta mais justa. Você também pode optar, caso tenha um advogado na família ou algum advogado de confiança, conversar com ele para que ele faça essa intermediação. Mas afinal de contas, o que é um acordo justo? Vale lembrar que dentro do direito, um acordo justo é uma transação. Ambas as partes possuem direitos e cada uma acaba abrindo mão de uma parte de seu direito para chegar a uma composição amigável. Nesses casos, o que costuma acontecer é a empresa abre a mão de juros ou de uma parte deles, da multa e às vezes dos encargos que ela contraiu junto com advogados ou empresas de cobranças. E assim ela realiza o abatimento, ficando com o valor simples da dívida. Mas muitas vezes não é suficiente. Dependendo da situação, talvez você precise de um parcelamento. Afinal, se a dívida for muito alta, o seu orçamento não comporta o pagamento à vista. E aí é inviável para a empresa, ou se torna bastante oneroso para ela, conceder mais um parcelamento sem a cobrança de nenhum tipo de juros. Vale lembrar que todos esses detalhes são negociáveis. E dependendo da empresa, ela vai ser mais ou menos flexível. Não sendo possível chegar a uma negociação, o que fazer? Até aqui nós tratamos de situações extrajudiciais, em que mesmo que você faça a contratação de um advogado, você ainda estará fora do ambiente judicial. Dependendo do valor da sua dívida, talvez seja interessante você procurar o juizado especial. Nele o processo é mais rápido. Entretanto, existe um limite do valor que você pode discutir lá. É o famoso pequenas causas. Caso a sua dívida seja muito alta, não há opção. Você precisa ir à justiça comum. E obrigatoriamente haverá necessidade de você contratar um advogado ou buscar a defensoria pública. E vale lembrar, em qualquer ação judicial, o que você vai buscar é um acordo justo. Jamais você vai conseguir se livrar de uma dívida, exceto quando ela for indevida. Mas aí acontece, você conseguiu pagar a sua dívida ou conseguiu um bom acordo judicial, mas seu nome ainda não está limpo. Se o seu acordo foi feito judicialmente, você pode pedir ao juiz para que ele determine a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes. Caso o pagamento tenha sido feito por um acordo extrajudicial, você deve entrar em contato urgente com a empresa para que ela remova o seu nome. A regra geral é que, dentro de 5 dias, o seu nome seja removido dos cadastros. Caso ultrapasse esse prazo, você pode demandar judicialmente. Com o seu nome limpo, agora você tem a possibilidade de restabelecer seu crédito. Mas calma lá! Não é porque você está com o nome limpo e tem acesso ao crédito novamente que você vai descuidar da sua saúde financeira. Aproveite para estudar sobre o assunto, aprender mais sobre economia familiar e sobre orçamento, para que você possa fazer escolhas cada vez mais inteligentes.